Seminário no Ar, curso bíblico sobre Deus e as Nações, aula número 37, Ação de Deus nas Guerras Humanas, e aula 38, Quem é, na realidade, o Senhor da Nação? Este é o tema que temos tratado aqui já por diversas vezes, nessas últimas aulas, a respeito de Deus e as nações do ponto de vista das guerras, do ponto de vista das decisões, ou seja, Deus agindo em favor de uns em detrimento de outros, Deus tomando partido. Nós vimos na última aula que Deus não fica neutro com relação aos problemas humanos, como é de se supor em muitas mentes. Mas não, Deus não fica neutro, é o que nós temos desejado que todos saibam. O fato de Deus nem sempre atuar como nós queremos não significa que ele não tome partido. Muitas vezes, a justiça de Deus só se manifesta muitos dias, muitos anos, séculos depois. Mas uma coisa é certa e segura: as nações têm o seu julgamento aqui na terra. Deus julga as nações para castigar as nações iníquas e para abençoar as nações justas. Como finalização desse nosso curso, nesse último módulo de 4 lições, nós temos visto a ação de Deus quando os problemas humanos se aproximam de uma guerra. Quando há uma guerra, o que é que Deus faz? Será que ele deixa os homens se degladiarem e se matarem de qualquer maneira, porque eles estão entregues à sua própria sorte? Não, de forma alguma. Deus não deixa o homem entregue à sua própria sorte. Ele ainda é e será sempre o Senhor do universo, aquele que tem a história do homem em suas mãos. Deus dirige a história, muitas vezes de maneira que nós não compreendemos, mas o fato é que Deus dirige a história. E quando os homens, representando as nações, se metem em uma guerra, há guerras e guerras. E Deus faz justiça nas guerras. Pode não fazer em uma batalha, mas Deus faz justiça entre as nações, pelas guerras e de muitas outras maneiras que ainda vamos ver. Mas nós queremos comentar agora a respeito das guerras. Vamos nos lembrar do versículo que já comentamos e que se encontra em Números no capítulo 10, quando Deus ordenou a Moisés que fizesse 2 trombetas de prata. Aquelas trombetas serviriam para convocar o seu povo, aquela nação, e quando as trombetas tocassem, o povo estaria devidamente arregimentado. E diz aqui o versículo 9: quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas, arrebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Isso significa uma guerra justa na vossa terra, por uma causa justa. Quando o inimigo vier vos oprimir, então Deus dará livramento. Mas esse livramento de Deus não é automático. É necessário que as trombetas toquem. E o que são essas trombetas? Essas trombetas são o nome do Senhor Deus e o seu testemunho na terra. É necessário, portanto, que na hora de uma guerra, quando 2 nações se defrontam para um conflito armado, é necessário que nesta hora o povo de Deus tome posição, porque Deus também estará tomando posição. O povo de Deus, sabendo e conhecendo a causa, qual é esta causa? O povo de Deus discerne espiritualmente essas coisas e passa a interceder, ou seja, passa a tocar essas trombetas espirituais. As trombetas são o nome do Senhor e o seu testemunho. Portanto, quando 2 nações estão em guerra, o povo de Deus invoca o nome do Senhor e Deus livra a nação oprimida, a nação injustiçada. Aquela nação que está sendo oprimida terá a presença de Deus lutando ao seu lado. Deus, portanto, toma partido pela causa justa. Porém, Deus não se manifesta senão por uma atitude intercessória do seu povo. É o que nós vemos. Essas trombetas deveriam ser tocadas pelos sacerdotes. Quem são os sacerdotes hoje em dia? Eu, você, nós, meu irmão, minha irmã. Você pertence a um povo de sacerdotes.
Nós temos a grande responsabilidade neste mundo de acionar as trombetas e invocar o nome de Deus com intercessões e saber que o Senhor atuará, pelejará em favor daquele que é justo, daquele que faz a sua vontade, daquele que está sendo oprimido pelo inimigo, e o Senhor dará vitória na guerra. O Senhor moverá o braço das demais nações. O Senhor moverá os acidentes da natureza. O Senhor moverá os fenômenos meteorológicos em favor da nação justa, porque as trombetas foram tocadas, o nome de Deus foi invocado. Você já pensou que poder maravilhoso, que poder tremendo nós temos no Senhor, no nome do nosso Deus e no seu testemunho que nós trazemos aqui na terra? Já imaginou que poder tremendo nós temos aqui? O nome do Senhor é a nossa mais poderosa arma. O nome do Senhor pode salvar uma nação. Mas que nação? É este assunto que nós vamos examinar agora em 1 Samuel, no capítulo 10. Examine juntamente conosco, a partir do versículo 14. Esta passagem fala de quando o povo de Israel rejeitou o governo de Deus, mas escolheu um governo humano. O povo pediu a Samuel um rei que fosse de grande formosura, de grande e bela aparência aqui na terra. Um rei que dominasse com cetro de ferro, um rei que saísse adiante do povo para fazer as guerras, um rei humano, com aparência de homem, como as outras nações tinham. Assim o povo de Israel rejeitou a sua vida separada, rejeitou a sua escolha que havia sido feita por Deus e preferiu antes parecer-se com as outras nações e assim receber o mesmo critério de julgamento das demais nações, quando era um povo escolhido por Deus. E o resultado, eles pediram um rei semelhante a eles, e Samuel recebeu a resposta de Deus. Vós não rejeitastes a mim, Samuel. Deus falou com Samuel. Esse povo rejeitou a mim, a Deus. Vós rejeitastes ao Senhor dos exércitos que vos livrou do Egito, vos livrou da escravidão, do pecado, vos livrou da opressão, e vós escolhestes agora um rei, um homem, para vos governar, rejeitando ao vosso Deus. Que decisão tremenda! Quem é, na verdade, o Senhor da nação? Hoje nós podemos analisar os vários governos das várias nações e vamos ver o seguinte: algumas nações são realmente governadas pela vontade da maioria, pela vontade do povo. Nós dizemos que são nações nitidamente democráticas. Há nações que são governadas por um grupo, uma classe de pessoas mais bem dotadas, socialmente falando. Nós dizemos que é uma oligarquia. Há nações que são governadas por algumas pessoas. Nós dizemos que é uma ditadura. E há nações que escolhem um regime de temor a Deus. São raras essas nações em nossos dias, nações que têm o temor de Deus. O mais comum é quando a força da maioria se impõe. Nações democráticas, sejam elas de tendência socialista ou capitalista, mas nações que respeitam a vontade do povo. Agora nós perguntamos, quem é a autoridade máxima no universo? Ou quem é a máxima autoridade em uma nação? Quem deve impor as leis? Quem é que deve estabelecer o que é certo e o que é errado em uma nação? Será o povo? O povo sabe o que é certo e errado? O povo é vítima de Satanás, do malabarismo espiritual de Satanás, das rasteiras que Satanás consegue enredar as pessoas, como ele enredou a nossos pais, Adão e Eva. E da mesma forma, Satanás está enredando o povo, porque o povo é egoísta, o povo só busca os seus interesses próprios. Uma classe dos trabalhadores está buscando defender os seus interesses, uma classe de professores, os seus interesses. A classe que está no poder, a oligarquia, os ricos, digamos assim, defendendo os seus interesses. As forças armadas defendem os seus interesses. Cada classe representada no governo defende os seus interesses. E aqueles que não têm representatividade nenhuma, e os que são minoria, esses sucumbem no jogo de pressões que se chama política. Neste jogo que se chama política, as classes menos representadas ou não representadas não têm vez nenhuma.
Nós dizemos que o direito é o ponto de vista da maioria, de quem tem mais força, de quem tem mais prestígio e mais poder. Este é o governo humano, mas o governo de Deus é diferente. A justiça se chama justiça, justiça divina, verdadeira. A moral é um padrão absoluto, não é relativo. A moral não é o que o povo quer, a moral é o que Deus determina que é certo. As leis de Deus são respeitadas. O povo tem o temor de Deus. Os governantes são honestos porque sabem que acima deles está um Deus a quem hão de prestar contas. Os governos respeitam um padrão moral porque sabem que Deus julgará os homens de acordo com a sua moral. Assim, vale a pena um governo onde todos têm o temor de Deus. Não é necessário que toda a nação seja convertida. Não é nem necessário que a maioria do povo seja convertido a Deus. É necessário que os governantes tenham o temor de Deus e saibam que Deus é a autoridade máxima na nação. Mas nós vemos que o povo de Israel andou para trás. Aquelas pessoas que escolheram um governo humano não queriam o governo de Deus. Agora vamos analisar por que eles não queriam o governo de Deus. Porque o governo justo é um governo que não se presta a defender interesses. Então é um governo que não serve aos mais soberbos, aos gananciosos. É um governo de justiça que não atende aos interesses daquele que quer, pelas armas da injustiça, prevalecer. O governo justo não atende àqueles que são ambiciosos. Um governo de grande moralidade não atende àqueles que querem se enriquecer pelo gozo ilícito dos prazeres imorais. Sim, o governo que teme a Deus é um governo que não faz a vontade dos interesseiros, e o povo não pode corromper as autoridades que têm o temor de Deus. O povo pode corromper quando a autoridade é corrupta, mas se a autoridade tem o temor de Deus, então não se pode corromper. É o caso daquele rabi, aquele rabino israelita que na hora da morte entrou num transe de desespero, porque ele sabia, tinha convicção de que compareceria perante um juiz justo, e ele imaginava, pelo menos se ele fosse um homem, eu poderia conversar com ele, eu poderia argumentar, eu poderia me defender, mas eu sei que não há defesa, não há argumentação, ele é justo, eu não posso corrompê-lo. Que coisa interessante. Ele era um rabino, mestre da lei, sabia que compareceria perante Deus e que não poderia comprar, perverter, corromper a justiça divina. Ah, se nós tivéssemos governantes assim. Isso depende de você, pois que você é constituído por Deus, meu irmão, para ser um sacerdote. Você é constituído por Deus para ser uma sacerdotisa e defender os interesses de Deus, da moralidade, da justiça. Então ore pelos governantes que você tem, sejam eles quais forem, eles podem ser justos se eles tiverem o temor de Deus. E eles só vão ter o temor de Deus se você orar por eles, se você escrever para eles, se você procurá-los, marcar uma entrevista, uma audiência para falar da justiça, da verdade, da honestidade. Não vá pedir emprego, não vá pedir pelos seus interesses, você estará se fazendo igual ou pior que aquele do mundo, mas vá para falar de Deus, do poder de Deus, da majestade de Deus. Exorte os homens que estão investidos de autoridade, de que há um Deus que reina, que tem o poder, que é justo, diante de quem todos nós compareceremos. Que Deus abençoe a sua vida e assim a nação, tendo o temor de Deus, terá certamente a proteção de Deus na hora da necessidade. Amém.